Olá Paraíba, estamos começando mais um programa Bastidores da Política na TV, direto do restaurante Cassino da Lagoa. Aqui a conversa é diferente. Olá Paraíba, estamos começando mais um programa Bastidores da Política na TV. Que alegria poder estar com você toda semana e hoje tem um convidado muito especial. Ele é advogado por formação, iniciou sua carreira política em 1992, foi eleito vereador de João Pessoa. Após assumir em 2000, vindo da suplência, eleito deputado em 2002 pelo PSDB. E este ano está concorrendo ao 6º mandato de deputado estadual. Nas suas plataformas de governo, ele vem aí como implantação do risco de vida para policiais, professores e defensores públicos, como também o enfrentamento às drogas, sobretudo o crack. O nome dele é Humberto Tróquili Júnior. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer muito grande, Cícero, poder estar aqui com vocês. Eu quero, ao iniciar a minha fala, agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui e, ao mesmo tempo, cumprimentar a você, Cícero, ao meu irmão Felipe, ao GD Mendonça, do site Bastidores da Política, ao estúdio Dom Estúdio Criativo, Produção, e a minha amiga Daélida e Davi, que são pessoas também que nos ajudam nessa produção que já virou mania dos internautas e dos amigos aqui da Paraíba. Muito bem, deputado, todas as nossas entrevistas, na primeira parte a gente dá um espaço para que o senhor comece a fazer uma prestação de contas do seu mandato, enaltecer aquelas ações que o senhor considera mais importantes, né, ao longo dessa sua carreira política, né, lá na Assembleia. O que o senhor destacaria para a gente do seu trabalho? Olha, eu poderia destacar no início da minha carreira pública uma causa muito importante que eu abracei, que foi dos portadores de necessidades especiais. 26% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência e na Paraíba esse índice é de 16%. Então, desde que comecei minha carreira pública, que comecei em 1988 como suplente de vereador, com 20 anos de idade, até hoje, eu tenho garantido em todos esses mandatos emendas e ações concretas para facilitar a vida do portador de necessidades especiais. Eu tenho um apoio hoje de entidades, desde os auditivos aos visuais, aos deficientes, aos portadores de necessidades especiais, os físicos, através da ASPADEF, que eu tenho orgulho de representar há mais de 25 anos na Assembleia Legislativa, como também aos surdos, que também eu tenho a alegria de representá-los. Os mentais, né, através de entidades representativas, os autistas também, que eu represento na Assembleia Legislativa. Esse foi um dos trabalhos mais gratificantes que eu tive desde o início da minha carreira pública. Abracei uma outra causa muito importante, que é a questão da recuperação de dependentes químicos. Porque tenho dito que o dependente químico ele não é um marginal, ele é um doente que precisa de tratamento. E tratar hoje o dependente químico é uma questão de saúde pública. Todos os índices de violência que nós temos, os altos índices, tem droga no meio, tem a questão do dependente químico. E nós trabalhamos muito com entidades importantes, como Cidade Viva, como a Fazenda Esperança da Igreja Católica, que todos os anos eu faço questão de referenciar no orçamento do Estado emendas impositivas para que esses centros de reabilitação sejam aquinhoados ou apoiados pela parte do governo estadual, do poder público. Temos apoio também ao consumidor, nós temos um trabalho muito forte a favor dos consumidores. Eu fui a pessoa que denunciei ao lado do então vereador Ricardo Coutinho a questão do cartel de combustível aqui na cidade de João Pessoa, que culminou com a destruição de um cartel que prejudicava muito o consumidor de João Pessoa. E aí a gente entra nas categorias funcionais, desde os oficiais de justiça, que eu fui o responsável, por exemplo, há 16 anos atrás, pela implantação do risco de vida, aos professores, e eu tenho a alegria de ter o apoio da Associação Paraibana de Licenciatura Plena, a PLP, através do professor Bartolomeu e de toda a sua diretoria, que tem na voz de Tróquili Júnior na Assembleia Legislativa uma pessoa que sempre esteve ao lado dos professores, né, nas questões, nas dificuldades enfrentadas por eles, desde a questão salarial,
desde a questão das condições de trabalho, e eu tenho assim uma alegria muito grande de ter participado ativamente, né, do último encontro, o grande encontro entre a PLP, os professores do Estado e o governo, onde já a partir de agora, do mês de junho, os professores estaduais receberão parcelas até o mês de novembro, e o governador estará cumprindo um compromisso dele, que era dobrar o salário do professor no seu governo. Então, no mês de novembro, o professor do Estado terá, todos eles, o seu salário dobrado, e eu me sinto também corresponsável dessa parceria com o governo em favor dos professores. Polícia Militar do Estado da Paraíba, agentes penitenciários, Polícia Civil e membros do Corpo de Bombeiros sempre tiveram em mim também uma voz na Assembleia Legislativa, que culmina agora, Cícero, com um dos mais importantes projetos apresentados por mim e que irá beneficiar diretamente quem está na ativa, que é garantir ao policial, à Força de Segurança Pública da Paraíba, ao policial militar, policial civil, agente penitenciário e membro do Corpo de Bombeiro, que se algo acontecer em serviço, que ele venha ficar inválido ou que venha até a óbito, a família não terá mais nenhum prejuízo. Essa é uma categoria que precisa de estímulo para trabalhar, né? Motivação. Porque segurança pública, né, é um dos pontos primordiais que o governo tem que dar atenção. Claro, né? Cícero. E veja bem, como é que um policial sai de casa sabendo se ele ficar inválido, por exemplo, num acidente de trabalho, ele vai perder 42% do seu salário. Então, numa exaustiva negociação, convencemos, o governador sensibilizou-se com essa situação. Eu quero agradecer, inclusive, para o Sindicato dos Delegados, na pessoa do Dr. Stephenson, que me ajudou na elaboração desse projeto. E eu espero em Deus que no mês de julho esse projeto já esteja pronto na Assembleia Legislativa para ser votado e que a Força Policial da Paraíba possa trabalhar com mais tranquilidade. O senhor acredita que ele vai durar quanto tempo até já começar a estar valendo? Eu espero que no mês de agosto esse projeto já esteja promulgado pelo governador do Estado da Paraíba. Agosto deste ano ainda? Desse ano ainda, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então falta pouco, né? Falta pouco. Deputado, o senhor, na sua fala, o senhor falou muito bem aí a respeito das ONGs, né, que cuidam de dependentes químicos, mas hoje a gente não vê uma clínica que seja 100% financiada pelo governo, pelo SUS, para tratar dos dependentes químicos. O que é que está faltando para que o governo, seja ele estadual ou federal, possa todos se unirem para criar uma clínica exclusiva para os dependentes químicos? Eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso com o governador diversas vezes. E tive a oportunidade de, como deputado estadual, convocar para a Assembleia Legislativa o ministério que cuida de dependentes químicos no Brasil. E o representante do ministério, chegando aqui na Assembleia Legislativa, uma sessão com mais de 300 pessoas, disse uma coisa que me estarreceu. Trócoli, nós temos dinheiro para liberar, para financiar tratamento de dependentes químicos, mas nós não temos projetos decentes e honestos. Então, veja bem a que ponto nós chegamos. Então, isso é uma preocupação que nós temos. Vamos continuar abraçando a luta do dependente químico. A luta do dependente químico não é uma luta política do deputado Trócoli Júnior, que faz política, graças a Deus, com P maiúsculo. É uma política de saúde pública e é uma política cristã. De extrema necessidade, Só né? sabe o que é um dependente químico quem tem um dentro de casa. Então, eu continuarei trabalhando nesse sentido, me esforçando, né, para que nós possamos a cada dia tirar das drogas mais jovens e mais pessoas dependentes. Deputado, conseguir se eleger vários mandatos sucessivos, como o senhor vem mantendo até hoje e agora está tentando o 6º mandato na Assembleia, a que o senhor atribui esse sucesso nas urnas? Eu atribuo primeiro a Deus, que concede que nós possamos ser instrumento dele para servir. Em segundo, a generosidade do povo da Paraíba, que tem Trócoli Júnior, um cara de 51 anos de idade, que tem mandato desde os 23, tem na pessoa de Trócoli Júnior um homem trabalhador, um homem que acorda cedo e que tem compromisso com o que faz. Então, eu sou muito grato a Deus, a generosidade do povo. Eu estou indo para o 8º mandato consecutivo, foram 2 de vereador, mais 5 de deputado estadual, estou indo para o 6º, mas nunca me envaideci com cargo, nunca mudei sequer o número do meu telefone, que é o mesmo número há 20 anos consecutivos. Então isso prova o compromisso que tem com o que eu faço.
eu tenho prazer em servir e me sinto realizado quando estou servindo as pessoas que mais precisam. O senhor também participou de maneira ativa de um projeto, né, para a regulamentação dos criadores de passarinhos. Quais são os benefícios, né, que esse projeto tem para Eu quero aproveitar essa oportunidade valiosa que vocês estão me dando, a Cícero, a Dom Estúdio Criativo, que é o produtor desse grande programa, de dizer a você, sem medo de errar, abraçar todos os criadores, a todos os passarinheiros e a todos os chopeiros da Paraíba. Eu não poderia deixar de registrar. Foi um dos projetos mais importantes que nós apresentamos na Assembleia Legislativa em 26 anos de mandato. Porque existe uma família de criadores de passarinho na Paraíba, que a gente chama chopeiro, carinhosamente a gente chama de chopeiro, que é apaixonado em criar, em reproduzir, em repovoar regiões que esses pássaros estão em extinção e que sempre foram tratados como marginais, né? Como delinquentes, como vagabundos, como preguiçosos, né? Você viu um homem com a gaiola embaixo do braço, era um preguiçoso, um vagabundo. Então nós mudamos essa ótica, apresentamos um projeto regulamentando a criação de pássaros, o repovoamento de locais onde determinadas espécies estão em extinção, e graças a Deus foi promulgado, e desde o dia 7 de abril que a lei está em vigência. Eu quero, em nome de Paulo Dantas, que é o presidente do Clube Ornitológico da Paraíba, meu amigo e meu irmão, abraçar todos os passarinheiros, a todos os internautas criadores que gostam de criar e que zelam pela fauna e principalmente, né, ajudam inclusive a repovoar os nossos pássaros no território paraibano. Deputado, recentemente o senhor sofreu um grave acidente, né, automobilístico, teve que passar 3 dias na UTI, não, né, por grave o seu estado de saúde, mas por prevenção, né? Na época eu lembro que o senhor falou isso, o médico também falou. Como é que foi passar por essa situação? Olha, primeiro eu quero publicamente agradecer a Deus o livramento que me foi dado. Foi realmente um acidente grave, onde o carro capotou, pegou uma água na pista, ou seja, quase chegando no posto rodoviário lá da Farinha, na saída da Praça do Meio do Mundo, indo para o sertão paraibano. Estava chovendo muito e esse carro rodou e ele capotou 5 vezes. Ele capotou 38 metros, porque ele caiu num barranco e saiu girando. Então Deus deu livramento, todos nós, enquanto o motorista, os assessores que iam comigo, íamos de cinto de segurança, e essa, depois da mão de Deus, foi a grande salvação de todos nós, é tanto que o carro foi perda total. O carro não se viu mais para nada. Mas eu sou muito grato a Deus, muito grato pela solidariedade que recebi de mais de 30 mil paraibanos, né, que acompanharam tudo isso pelas redes sociais e que a maioria deles, graças a Deus, me desejaram um pronto restabelecimento, e eu sou muito grato a Deus, mas principalmente aos milhares de paraibanos que torceram para que nós estivéssemos bem de saúde. E graças a Deus hoje o senhor está aí pronto para a batalha, né? Graças a Deus, viajando muito, trabalhando muito, visitando os meus amigos e demonstrando o compromisso que tenho com o que eu faço. Agora vamos falar um pouco de política. O senhor foi eleito pelo PSDB, depois mudou para o PMDB, hoje, né, mudou, hoje é MDB, isso, vários mandatos, e foi para o PROS e agora está no Podemos. Isso. O que fez o senhor largar o PMDB? Porque o senhor tinha uma identidade muito forte com o partido. O que fez deixar o MDB para mudar? Foi que realmente que motivou? Na verdade, eu tenho muita estima por todos do PMDB. Eu gosto muito de sair de uma casa e deixar sempre um lugar guardado lá para mim, um lugar de amizade, de carinho, de respeito. Eu tenho muito respeito às pessoas. Depois que a gente amadurece, no início da minha carreira pública era diferente um pouco, mas a gente vai amadurecendo com o tempo e com as dores da vida. As dores da vida que ensinam a gente a amadurecer. Eu controlei muito, né, o ímpeto de dizer, falar muito e ouvir pouco. Hoje eu faço o contrário. Hoje eu escuto muito e falo pouco, e é por essa razão, ou por esta razão, que nós temos amizades em todos os partidos da Paraíba.
PMDB eu me sinto em casa, nos demais partidos, PT, PSD, PSB, em todos eles eu tenho muitos amigos. Mas fiz uma opção pelo Podemos, é um partido novo, um partido que tem à frente o senador Álvaro Dias, que é uma referência nacional na política brasileira, é a pessoa que faz política com P maiúsculo, e é a política que eu gosto de fazer, que eu continuarei a fazer até o meu último dia de mandato. Eu vou aproveitar a fazer um parêntese. Álvaro Dias, ele é o único dos pré-candidatos à presidência que pretende refundar a República, né? Exatamente. Ele tem a ideia de parlamentarismo. Isso. Álvaro Dias foi governador do Paraná, é o melhor senador avaliado hoje do Congresso Nacional e foi o governador do Paraná por 2 vezes consecutivas, salvo engano, acho que 3, mas certeza 2, o maior índice de aprovação popular, que chegou a 92% enquanto governador. Então é uma pessoa que faz uma política com P maiúsculo, a política que eu gosto, e é por essa razão que nós estamos todos juntos. Muito bem, deputado, nós estamos na reta final para a montagem de todas as chapas, já estão todo mundo aí, as candidaturas postas, faltando apenas alguns ajustes para ver quem vai ser o candidato a senador, a vice, o suplente. Os suplentes e tal. E o senhor, como sabemos, defende o governo Ricardo Coutinho. E João Azevedo foi o candidato escolhido pelo governador. O senhor acredita que ele vai se eleger? Olha, eu quero dizer que Dr. João Azevedo, que é o nosso pré-candidato, tem um nome hoje em amplo crescimento na Paraíba, né? Não menosprezem, é uma pessoa extremamente capacitada, um ser humano respeitado, né? Atencioso, carinhoso, e nós temos certeza que nós vamos ter um futuro promissor com a ascensão do nosso pré-candidato João Azevedo ao governo do Estado. E essas candidaturas que são ditas da oposição, o senhor acredita que vai vingar? Alguma delas vai cair? Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, eu gosto muito de fazer a avaliação do nosso candidato. O meu candidato, pré-candidato é Dr. João Azevedo, e nós estamos trabalhando para a nossa candidatura ter êxito e que nós possamos, né, continuar o trabalho que nós estamos fazendo. Hoje, a classe política, por conta da Operação Lava Jato, principalmente, né, foi o ponto de partida que colocou muitos políticos corruptos na cadeia, empresários também, e a classe política ela é muito hostilizada, vaiada em diversos locais onde vão, presentes. Né, como o senhor se destaca, o senhor comentou no início, né, que graças a Deus, dentro desse lamaçal, o senhor se destaca como um político limpo, honesto, benquisto, anda de cabeça erguida por qualquer local. Como o senhor avalia essa situação política atual do nosso país? Graças a Deus, graças a Jesus Cristo, que me deu discernimento para fazer as opções e as escolhas. Quando você está na vida pública, você tem 2 caminhos a seguir. O caminho correto ou o caminho nebuloso que sempre dá errado. Então eu sou filho de militar e meu pai tem um ditado, que salvo engano é um ditado chinês, que ele prega que o que tem que dar errado, tem muita força para dar errado, então faça o certo. Então eu me protejo e, repito, tenho assim orgulho de fazer política com P maiúsculo, porque o que está decepcionando o povo brasileiro é a politicagem. E você tem que separar o que é politicagem e o que é política. A política você usa para fazer o bem. Eu sei, modesta parte, e graças a Deus, do que eu já fiz pela Paraíba fora. Do que eu já consegui pleitear com governadores, com auxiliares do governo, benefícios para a população que realmente precisa na Paraíba. Então eu sou muito grato a Deus por isso, ando por todo canto, aeroportos, rodoviárias, terminais rodoviários, no meio da rua, no centro da cidade, em festas populares, e graças a Deus eu tenho um nome, graças a Deus, em modesta parte, com credibilidade na Paraíba, para que a gente possa dar prosseguimento ao trabalho que nós fazemos todos os dias, 12 e até 15 horas por dia. Deputado, vamos entrar num assunto polêmico, que recentemente, eu vou usar assim, houve uma discussão acalorada entre o senhor e a deputada Estela. Como é que ficou? Já é fato superado isso aí? Claro. Inclusive ela entrou até com uma representação do Conselho de Ética, né, contra o senhor. É um fato completamente superado. Nada pessoal tenho nem contra a deputada Estela, nem
com nenhum companheiro. Pelo contrário, eu tenho uma relação de muita brincadeira, de muita alegria com todos os meus companheiros. Acontece que existem debates acalorados na Assembleia Legislativa e esse extrapolou os limites. Né? Mulher tem o problema dos hormônios, né, da pré-menstruação, que é o TPM, e o homem tem o estresse. Então, devia estar nesse dia essas duas químicas agindo e que houve realmente um exagero na discussão. Mas é um fato superado, né? A deputada Estela, eu só desejo bênçãos de Deus, eu tenho completo distanciamento de qualquer tipo de conflito ou de qualquer coisa que venha tirar a minha paz. A minha paz que vem de Deus, de Jesus Cristo, eu não quero dar a ninguém. Então eu tenho carinho por todos, inclusive pela própria deputada Estela. Isso é um fato completamente superado e que espero em Deus que não aconteça mais. O senhor e ela são aliados do governador. Ele interferiu de alguma coisa? Como ele comentou, opinou alguma coisa nesse sentido? Não, né? O governador, ele geralmente ele não se envolve, né, nos problemas da Assembleia Legislativa, mas como disse, é uma coisa muito pequena para ser dimensionada a dimensão que algumas pessoas deram. Isso é um fato superado, repito, nada pessoal contra a deputada Estela. Agora, eu tenho o DNA italiano que gosta de defender o que eu acredito. Quando eu acredito num projeto, quando eu trabalho num projeto, eu luto por ele. Eu grito no bom sentido por ele, porque não é um projeto para Trócoli Júnior. É um projeto para a população, a exemplo do projeto das carteiras de estudante, que foi votado semana passada, inclusive com o voto de todos, por unanimidade, um projeto que passou 8 meses encalhado na Assembleia Legislativa e que hoje o estudante pobre da Paraíba, perante a lei, vai ter direito à carteira de estudante gratuita, né, e vai ter uma diminuição significativa no preço da carteira de estudante, que estava sendo confeccionada por um grupo, um verdadeiro cartel, cobrando R$25 por uma carteira, quando essa carteira deveria custar aproximadamente R$8. Então eu demonstro dessa forma que os projetos que apresento na Assembleia Legislativa são projetos referenciados para ajudar a população, principalmente a população mais pobre. Eu já fui estudante pobre, eu já fui para o colégio sem dinheiro para lanchar. Então, R$25 numa carteira de estudante faz falta para a família e faz falta para o estudante. E nós estamos corrigindo essa distorção. Muito bem. Deputado, teve um acontecimento político esta semana, né, que tomou conta de todo o estado, que foi a renúncia do senador Raimundo Lira da vida pública. Ele não quer mais ser candidato, quer se afastar da vida pública, né? Como o senhor avalia essa situação? Olha, primeiro eu avalio como um grande prejuízo para a Paraíba, porque Raimundo Lira, eu sempre disse, foi um senador diferenciado. É um senador que era suplente do então senador Vital, e nesses 4 anos ele ajudou muito a Paraíba, ajudou os municípios. Então eu lamento muito, mas olha, eu quero dividir com você, internauta. Estar na vida pública é difícil, não é todo mundo que aguenta. Você, na vida pública, passa por muitos dissabores, né? E o maior culpado disso, não é o mau eleitor, porque existe o politiqueiro, porque existe o mau eleitor. Então nós precisamos investir em educação, para que a cada dia mais o eleitor aprenda a votar, aprenda a escolher, mas acompanhe a vida do seu parlamentar. Eu gosto muito de dizer que a maioria das pessoas não lembram quem votou para deputado estadual na eleição passada. E isso é muito triste. E nós temos que definitivamente nos interessarmos pela política, porque a política é uma coisa bonita. Você está decepcionado com a politicagem. E tudo passa pela política. Tudo de bom passa pela política. E tudo de ruim passa pela politicagem. Então, se você levanta uma tese, como alguns advogados equivocadamente, inclusive amigos meus têm levantado, do voto nulo, do voto branco ou da abstenção, você está ajudando para que o mal político continue. Porque se o mal político for para a urna, ele sozinho e a família dele, ele vai ser eleito. Ele vai ser eleito com os votos dele e da família dele. Então o que nós precisamos é a escolha.
Nós precisamos sondar o passado, o presente do candidato, saber se ele já tem mandato, o que é que ele já fez e escolher, né, e ter a opção de escolher o melhor candidato. O emprego, eleitor, que você dá ao político é apenas 4 anos. De 4 em 4 anos você pode mudar isso. Então, está nas mãos do eleitor. Eu confio muito no eleitor consciente, no eleitor que não vende o voto, no eleitor que não se troca por uma feira ou por uma cesta básica ou por um favor pessoal. E é nesse eleitor que eu acredito que irá me reconduzir, com a graça de Deus, à Assembleia Legislativa para que eu continue um trabalho pelos transplantados da Paraíba, que sabem que sempre tiveram em mim uma voz, os diabéticos que precisam de sua insulina para sobreviverem, para terem uma vida com uma qualidade maior. Eu sempre fui uma voz dessas pessoas, né? Então eu fico muito feliz, os cardiopatas que sabem que sempre teve na voz de Trócoli Júnior uma pessoa preocupada com que não faltasse o medicamento excepcional, que o hospital estivesse operando como está operando hoje o Hospital Metropolitano. Voltamos às cirurgias cardíacas infantis, né, porque existia uma fila da morte aqui, você lembra disso, na Paraíba, e o atual governo, né, através da competente amiga que hoje é diretora do Hospital Metropolitano, doutora Roberta Bá, já retomou, né, a cirurgia dos cardiopatas, das crianças cardiopatas, e isso é motivo de muita alegria para mim, porque eu sempre fui uma voz também dessas famílias. Os diabéticos, os transplantados, os cardiopatas, né, os que têm insuficiência renal, sempre tiveram em mim uma voz, e eu vou continuar levantando a minha voz por essas pessoas. Muito bem, estamos chegando à reta final do nosso programa, mas antes tem aqui um ping-pong, eu vou citar alguns nomes e o que vier à mente você fala acerca dos mesmos, tá certo? Começando pelo governador do estado, Ricardo Coutinho. Trabalhador. Cássio Cunha Lima. Um ex-governador. José Maranhão. Um grande amigo. João Azevedo. Um técnico competente que está trabalhando para dar continuidade a um grande projeto em favor do estado. Lucélio Cartacho. Um dirigente da CBTU que eu pessoalmente não tenho nenhuma intimidade nem conheço o trabalho dele pela Paraíba. Muito bem, conversando com o deputado estadual Trócoli Júnior aqui no programa Bastidores da Política na TV. Deputado, o espaço está aberto para suas considerações finais, conversar com o nosso telespectador, nossos internautas que sempre nos acompanham toda semana aqui o programa, vê notícias no portal bastidoresdapoliticapb.com.br. Hoje, o deputado Trócoli Júnior, nosso convidado, o espaço é todo seu. Eu quero agradecer a Deus novamente a oportunidade de poder estar aqui conversando com você, internauta, telespectador, amigo das redes sociais. Dizer que gosto de fazer política, gosto de servir. A minha política é a política de servir coletivamente. Grupos, minorias, pessoas que sabem, a exemplo dos transplantados, dos diabéticos, dos cardiopatas, dos portadores de necessidades especiais, que sempre tiveram em Trócoli Júnior uma voz e vão continuar tendo essa voz. Ao funcionalismo público, a começar da Polícia Militar do Estado da Paraíba, que há mais de 16 anos representa esse segmento na Assembleia Legislativa, a Polícia Civil, aos nossos agentes penitenciários. Nós temos um sistema penitenciário dos mais tranquilos do Brasil. Quando todo mundo está vendo rebelião em todo canto, nós temos um sistema penitenciário equilibrado na Paraíba. Os nossos amigos do Corpo de Bombeiro, que tem 84% de confiabilidade da população paraibana. Então, essas pessoas que representam. Eu represento os professores do Estado. Nenhuma sociedade muda nem se transforma que não seja pela educação. Continuarei representando os professores do Estado. Os oficiais de justiça que tiveram em mim e têm em mim sempre uma voz na Assembleia. A Defensoria Pública do Estado da Paraíba, que é aquele advogado que advoga, Cícero, para quem não pode pagar, pago pelo Estado. Então, vocês continuarão tendo em Trócoli Júnior uma voz. Eu agradeço a confiança, agradeço a você, paraibano, o apoio que sempre tive e peço para que vocês conheçam o meu trabalho de perto, através das minhas redes sociais,
do meu Facebook, da minha fanpage, do meu Instagram, Trócoli_Júnior, para que você possa realmente saber, né, o que 26 anos de mandato consecutivo Trócoli Júnior fez em favor da Paraíba. O meu abraço a todos, bênçãos de Deus e vamos em frente, porque quem trabalha, Deus ajuda. É isso aí, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um programa Bastidores da Política na TV. Próxima semana tem mais. Tchau, pessoal.